Boa tarde a todos e todas. Eu quero dar início à terceira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A comissão esta, que antes era a Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Hoje, na ordem da pauta, nós temos um projeto de lei, extra pauta, o PL 290 de 2023, de autoria do deputado Oscar Gutz, e nós teremos também aqui uma atividade conjunta da Frente Parlamentar Ambientalista com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Então, eu peço aqui a licença para os convidados e convidadas que estão conosco, para a gente fazer a leitura dos pareceres do projeto de lei e a votação. Projeto de lei de número 290 de 2023, que altera a Lei 14.675 de 13 de abril de 2009, que institui o Código Estadual de Meio Ambiente e estabelece outras providências para determinar as possíveis formas de compensação ambiental. A autoria do deputado Oscar Gutz, que está aqui conosco, hoje representando. Nós também temos aqui, de forma virtual, a presença do deputado Antídio Lunelli e nós tínhamos a presença do deputado Lucas Neves, que agora no momento não está conectado. Estão vendo aqui porque a gente precisa do quórum regimental, que são, no mínimo, 4 deputados para poder apreciar a matéria. Ele teve algum problema? Está voltando? Então tá. Tá bom. Quero também registrar a presença aqui do nosso querido deputado Padre Pedro Baltzeira, que coordena a Frente Parlamentar Ambientalista, que sugeriu essa atividade que nós faremos o debate sobre a questão da parte dos campos naturais de Santa Catarina. Então, a gente vai estar um pouco fazendo esse debate mais ampliado. As reuniões ampliadas, para quem está aqui com a gente, ela tem um tempo regimental de 1 hora. A gente tenta avançar um pouco mais de acordo com o debate, né? E também foi uma forma que a gente encontrou de ainda desfazer essa discussão esse ano ainda, porque a gente aprovou uma audiência pública, mas a gente não tinha mais datas para realizar as audiências públicas nesse ano. Então, com isso, a gente preferiu fazer uma reunião ampliada ainda este ano, não anulando, né, a audiência pública para o ano que vem, para iniciar o debate, a discussão e trazer a discussão, porque tem algumas matérias tramitando aqui na casa, tem algumas decisões também judiciais, né, e aí a gente começar essa discussão. Oi? Está acessando? Nós temos uma questão também que às 14 horas inicia a sessão, então acaba não podendo transmitir mais a nossa reunião e a gente tenta sempre garantir esse tempo regimental, né? E hoje a correria é grande aqui. A gente está com uma questão, aguardando o acesso aqui do deputado Lucas Neves no sistema para poder garantir o quórum da votação do projeto de lei 290/2023. Eu posso fazer a leitura? Posso ir fazendo a leitura? Então tá. Eu vou fazer a leitura do relatório, do parecer, que o relator é o deputado Antídio Lunelli. Ele está virtual e impossibilitado de fazer a leitura do relatório. E eu também depois vou fazer um relatório, ler também o parecer que foi exarado pelo nosso mandato, né? Essa matéria, ela foi lida no expediente da sessão dia 23 de agosto de 2023, ela foi para a comissão, teve favorável na Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, ela foi para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, no qual foi requerido diligências e, posteriormente, aprovado por unanimidade na comissão.
A proposta veio para essa comissão, ainda quando era Turismo e Meio Ambiente, e foi enviado para o deputado Antídio Lunelli fazer o seu voto, né? Da análise da matéria, o deputado Antídio Lunelli entendeu que, vez que a compensação ambiental ocorrerá na forma já prevista em legislação, ou seja, igual ao dobro à área desmatada e na mesma bacia hidrográfica, fazendo a alteração legislativa recair somente sobre a escolha do local de compensação. Desta forma, ante exposto, considerando o trâmite da matéria na comissões permanentes, que foram precedentes, estendendo e superando a análise quanto à juridicidade, à legalidade e à constitucionalidade, o voto dele no âmbito desta Comissão de Meio Ambiente é pela aprovação em termos da emenda substitutiva global aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Essa matéria ela tem, então, um voto favorável do relator, deputado Antídio Lunelli, e eu estou apresentando um voto divergente, né, da matéria por algumas questões, conversamos aqui anteriormente, né? Esse projeto ele acaba incluindo parágrafos e incisos em um artigo, né, 57A do Código Ambiental Catarinense, que foi declarado inconstitucional esse artigo, né? Então, nesse contexto, né, a gente fez um parecer contrário, entendendo justamente que essa matéria, ela, se aprovada aqui na casa, ela vai também recorrer sobre esse ato contínuo da inconstitucionalidade e trazendo, então, consequências do ponto de vista da atuação. Então, a gente apresentou um voto divergente, um voto contrário na comissão, por tratar-se dessa matéria que é tão importante, especialmente no que tange a questão da compensação ambiental, né? Eu vou ler muito rapidamente para a gente não ter esse tempo para fazer a discussão necessária. Então, o referido projeto de lei legisla pela possibilidade de inclusão da medida de compensação ambiental junto ao artigo 57A, que trata de infrações ambientais. É importante apontar que o artigo 57A do Código Estadual do Meio Ambiente foi declarado inconstitucional por ação direta de inconstitucionalidade. E aqui a gente destaca, né, a alteração proposta pelo referido projeto de lei que a gente está apreciando não altera o caput do artigo 57A, mas inclui novos parágrafos e incisos. Ocorre que o caput dispositivo que direciona a interpretação dos demais acessórios foi declarado inconstitucional, o que torna seu efeito e os demais dispositivos, incisos e parágrafos também. Se não bastasse os incisos e parágrafos não terem mais o comando do caput para sua aplicação, a proposta fere ainda o princípio do não retrocesso ambiental, pois fragiliza ainda mais a proteção do bioma da Mata Atlântica. Declarada a inconstitucionalidade, cabe ao Legislativo a supressão dos dispositivos e não a modificação da redação dos dispositivos. Diante dessa forma, é importante ressaltar que o Ministério Público manifesta-se sobre a inconstitucionalidade questionada através da ação civil pública de diversos artigos da incompetência, tão somente para complementar a legislação federal, uma vez que já há norma geral que trata do bioma Mata Atlântica. Ante exposto, apresento, então, o voto contrário ao parecer do relator, com fundamento nos artigos 144 do nosso regimento interno, e voto pela rejeição do projeto de lei de número 290/2023. Então, diante desses dois votos, eu vou colocar em votação Então, tá. Então, diante da leitura dos dois votos, eu vou colocar aqui em votação o parecer do relator pela aprovação da matéria. Então, eu aqui vejo que estamos com a presença de forma virtual do deputado Júlio Garcia, deputado Antídio Lunelli e deputado Lucas Neves.
E aqui presencialmente o deputado Oscar Gutz, que substitui o deputado Ivan Nats, é isso? Então tá. Então eu coloco em discussão e em votação o projeto de lei, o relatório do deputado Antídio Lunelli pela aprovação do projeto de lei de número 290/2023. Quem concorda com o parecer pela aprovação, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Eu discordo, então nós temos 4 votos favoráveis e 1 contrário. Diante disso, eu também peço que seja anexado o meu voto contrário na matéria, na tramitação da matéria, e eu dou por encerrado a votação do processo, do projeto. Agradeço à assessoria por acompanhar e também por essa exposição. E considero também a importância de a gente não recorrer aqui a essa casa pela manutenção da inconstitucionalidade. Eu acho que é uma questão que a gente vai ter que depois tratar posteriormente aqui na casa. Diante disso, eu coloco também em votação as últimas 2 atas das reuniões da nossa comissão, que já foi entregue para todos os deputados. Então, quem concorda com as atas, permaneça como está, aprovado. E também eu comunico a correspondência SEI 24045972, dígito 7, sobre um relato das chuvas intensas e necessidades de ações preventivas urgentes em Santa Catarina. E agora a gente vai para o nosso objeto da reunião ampliada, em conjunto com a Frente Parlamentar Ambientalista, que é a apresentação objetivando discutir o conceito de campos de altitude e seus reflexos nocivos ao ecossistema, com a presença de representantes, senhor Paulo Costa Maues Filho, chefe da Divisão Técnica Ambiental de Santa Catarina, e os servidores analistas ambientais Bruno Barbosa e Daniel Coenca, do IBAMA, o senhor Glauco Maciel Capelari, diretor do licenciamento ambiental do IMA, senhor Selênio Sartori, que é diretor executivo do consórcio da Serra, do CISAMA, e o senhor João de Deus Medeiros, conselheiro do Regional de Biologia de Santa Catarina. Nós também estamos aqui com a presença da Ana Lúcia Hartmann, que é procuradora do Ministério Público Federal e que acompanha também com a gente. Agradeço a presença de todos e todas. E eu passo aqui inicialmente para o deputado Padre Pedro Baldissera, se quiser se manifestar, e posteriormente já para os representantes do IBAMA para poder fazer a exposição. Eu apenas gostaria assim de cumprimentar o presidente Marquito, em teu nome saudar todos os membros da nossa comissão, e o Oscar, que substitui o deputado Ivan Nats, cumprimentar a cada um e a cada uma, senhoras e senhores. Eu sou bem rápido, porque queremos aproveitar um pouquinho a reflexão dos nossos convidados, que eu acho que isso é mais importante, né? Para que a gente possa socializar esse momento e, quem sabe, traçar, buscar algumas alternativas diante da questão colocada aqui, né? Então, eu quero agradecer o pronto atendimento, o Marquito da comissão, em atender à frente e, ao mesmo tempo, também de possibilitar este momento de debate, de reflexão e, ao mesmo tempo, também de desafios, né? Acho que é uma questão que nos desafia muito, principalmente diante do contexto em que nós estamos vivendo nos tempos atuais, né? Nós vivemos uma crise climática que nos assola e que está presente em todos os instantes e momentos da nossa vida e que nos atinge de frente. E eu acho que essa questão, né, ela é fundamental nesse momento e que nós, como poder legislativo, possamos também tomar atitude diante disto. E esse é o desafio que nos coloca nesse momento. Então, sem a gente se estender, porque eu acho que o que engrandece o evento são os nossos convidados que vão fazer todo esse debate e essa reflexão. Obrigado, Marquito, presidente da nossa comissão. Obrigado, deputado Padre Pedro. Certamente a gente, com a notícia de que não teríamos agenda para a audiência pública, a gente organizou a reunião ampliada, porque temos ainda esse tempo, e não teríamos como passar o ano sem fazer esse debate aqui na casa, porque ele é um debate que a gente precisa aprofundá-lo, precisa tomar decisões muito sérias, porque o risco
muito grande que a região tá sofrendo, tem sofrido, mas mais do que isso é também a ausência de uma capacidade de entendimento da importância ambiental dessa região, dessa área, né? E, inclusive, minimizando a importância ambiental e ecológica que esses campos têm, né? E aí substituindo-os por monoculturas, principalmente, com um impacto enorme. Então, acho que a casa acerta em iniciar essa discussão, parabenizar e agradecer a importância da Frente Parlamentar Ambientalista, que tem colocado isso como uma pauta prioritária e trazendo nessa construção conjunta. Eu já passo diretamente aqui para o professor João de Deus, para poder fazer as suas manifestações iniciais. Eu vou pedir que cada um utilize no máximo 10 minutos. Quem puder fazer a primeira consideração um pouco menos, com menos tempo, a gente agradece também. Bom, boa tarde, deputado Marquito, boa tarde a todos os demais presentes. Queria agradecer aqui o convite e mencionar que realmente essa questão da definição de campo de altitude como inserida no Código Estadual do Meio Ambiente tem provocado realmente muita apreensão, principalmente pelo fato da definição limitar os campos de altitude à vegetação que ocorre em área superior a 1.500 metros. Né? Essa definição ela não só conflita com a definição já estabelecida no âmbito da legislação geral e da legislação especial da Mata Atlântica, a Lei da Mata Atlântica, como tem uma conotação direta, no caso de Santa Catarina, que é extremamente preocupante, né? Já que áreas acima de 1.500 metros significa que praticamente 97% da área definida pelo mapa da área de aplicação da Lei da Mata Atlântica em Santa Catarina, que eram originalmente cobertas por campos de altitude, estariam fora dessa proteção legal, né? Então, nós estaríamos abrindo mão da proteção de uma área extremamente relevante. A outra confusão generalizada que é feita com relação a isso e aí até aproveitando a presença aqui da cara Ana Lúcia Hartmann, é a própria manifestação do Ministério Público, né, do promotor natural de Lages, que tenta trazer a argumentação de que a proteção legal de vegetação nativa ela se restringe à vegetação florestal, né? O que é um equívoco absurdo, porque nós temos já a própria Lei da Mata Atlântica deixando bastante clara essa definição de que a proteção legal ela se estabelece para a vegetação nativa com as formações florestais e todas as demais formações associadas ao bioma Mata Atlântica. Nós tivemos, e aí é importante aqui a gente destacar, que a definição de campo de altitude ela já está estabelecida desde 93, através de uma resolução do CONAMA, a Resolução CONAMA 1093, e essa resolução ela já fazia vinculação do conceito de campo de altitude com a vegetação associada aos ambientes montano e alto-montano, o que é uma definição técnica já estabelecida e consolidada pelo IBGE, que é o órgão técnico responsável por isso, e para a gente traduzir em miúdos, né? Ambiente montano em Santa Catarina, que nós estamos aqui, né, o estado na latitude de 25 graus para cima, pela definição de montano e alto-montano do IBGE, no caso de Santa Catarina, o ambiente montano são aqueles ambientes com altitudes entre 400 e 1.000 metros, e alto-montano, tudo que está acima disso, né? Então, a legislação estadual, o código, ao definir que campo de altitude é a vegetação que ocorre só acima de 1.500 metros, ele gera um conflito direto com essa determinação técnica, e aí é importante ressaltar isso, né, que é uma determinação absolutamente técnica, feita pelo órgão competente, que é o IBGE, e que foi recepcionado na legislação federal, tanto as resoluções do CONAMA, quanto a Lei da Mata Atlântica. O outro ponto que foi, inclusive, questionado nessa ação judicial que anulou, né, as autuações que o IBAMA fez aqui na região da Coxilha Rica, sob o argumento de que as áreas autuadas estavam em altitude inferior a 1.500 metros e, portanto, não eram campos de altitude, é importante destacar que a definição de campo já estava contemplada na Resolução 1093 do CONAMA. A Lei da Mata Atlântica, no seu artigo 4º, traz expressamente a atribuição, remete à atribuição de definição de vegetação primária e secundária ao CONAMA. Então, não foi apenas
uma decisão do CONAMA em ficar fazendo definições. A Lei da Mata Atlântica remeteu expressamente essa competência ao CONAMA. E aí, portanto, não há por que dizer que há uma vacância na legislação federal em termos de definição de campo de altitude, que foi o argumento que o próprio Judiciário acabou assumindo para deferir essa liminar que acabou anulando as autuações do IBAMA. O outro ponto que eu acho que é bastante relevante a gente destacar aqui é que essa definição trazida pela Resolução 1093 poderia ser questionada sob esse argumento. Não, essa resolução é anterior à Lei da Mata Atlântica. Mas nós tivemos, após a edição da Lei da Mata Atlântica, uma resolução do CONAMA, que é a 388, de 2007, que convalidou essas resoluções anteriores. O que para Santa Catarina significa, inclusive, dizer que a própria resolução sobre vegetação florestal, que é a 0494, que é aplicada diretamente nos processos de autorização de supressão, também era anterior à Lei da Mata Atlântica e, no entanto, não houve nenhum questionamento, e nem há de haver mesmo, né, porque houve esse cuidado do CONAMA editar uma outra resolução para deixar claro que essas anteriores, que foram feitas já para garantir a aplicação correta do Decreto 750, foram convalidadas pelo CONAMA. O outro ponto também que é importante a gente destacar, em função dessa definição da Lei da Mata Atlântica, de contemplar essas formações e ecossistemas associados, nós tivemos, em 2010, uma outra resolução do CONAMA, que é a 423, que trata especificamente de campo de altitude, estabelecendo os critérios para a classificação de vegetação primária, secundária e, no caso de vegetação secundária, os critérios para que nós possamos, então, classificar se é vegetação secundária em estágio inicial, médio e avançado. O Código Estadual do Meio Ambiente, Padre Pedro, não apenas trouxe uma definição contraditória com isso, como também avançou na seara da definição dos critérios para análise de estágios sucessionais de vegetação de campo de altitude. Nós temos lá do artigo 101 do Código ao 113, se não me falha a memória, uma série de dispositivos que tratam exatamente da definição de critérios para análise de estágio sucessional de vegetação de campo de altitude, em claro conflito com os critérios já estabelecidos na Resolução 423 do CONAMA, que é a resolução que foi aprovada no CONAMA exatamente para atender a esse dispositivo, conforme determinava o artigo 4º da Lei da Mata Atlântica. Um outro ponto que nos parece também bastante relevante aqui a gente destacar, deputado Marquito, deputado Padre Pedro, é a importância, em termos de biodiversidade, que é uma outra confusão generalizada. Esses ambientes de campo de altitude são ambientes relictuais, são ambientes que a vegetação representa a evolução de uma vegetação de um clima anterior, principalmente o clima lá do Pleistoceno, em que a gente tinha aqui um clima mais frio e seco. E aí essa vegetação ela ficou como uma vegetação relictual, porque com a mudança do clima, só nas áreas de maior altitude, de solos mais rasos, é que essa vegetação se mantém, não permitindo o avanço da vegetação florestal, né? E não por outra razão, nós temos essa diferença com relação às latitudes. O mapa da aplicação da Lei da Mata Atlântica deixa bem claro isso, né? Nas áreas de menor latitude, como o clima é mais quente, mais tropical, essas áreas ficaram limitadas a altitudes maiores, né? Então, se você for ver nas latitudes menores, a definição de campo de altitude remete à altitude de 600 a 2.000 metros para ambiente montano. Aqui em Santa Catarina, essa altitude é menor, ela vai para 400, exatamente por conta dessa variação climática atual, né, que ainda permite a manutenção dessa vegetação relictual em áreas de menor altitude. E a importância em termos de biodiversidade é porque, como é uma área de vegetação relictual, do ponto de vista principalmente de vegetação, nós temos uma série de espécies que ficaram restritas a esse espaço, que são espécies raras, algumas endêmicas, muitas delas ameaçadas de extinção. Então, vegetação de campo não é uma vegetação dominada apenas por capim, como diz o promotor de Lages na manifestação dele nessa ação, né? Muito pelo contrário. É uma vegetação herbácea, subarbustiva, mas absolutamente rica em termos de diversidade biológica. E, para concluir, né,
além desse aspecto, nós precisamos entender que a proteção dessa vegetação é absolutamente essencial também para a garantia da segurança hídrica, segurança climática, que a gente tanto tem debatido. Mas, fundamentalmente, a questão de segurança hídrica. A maioria dessas áreas de campos de altitude, elas resguardam extensas áreas de turfeiras, que funcionam como verdadeiras esponjas para garantir a perenidade dos recursos hídricos, né, das nascentes, e abastecer os cursos d'água que nós temos abaixo dessas áreas, e, principalmente, né, como áreas estratégicas de recarga dos aquíferos, principalmente do aquífero Guarani, aqui em Santa Catarina, que tem uma importância estratégica inquestionável. Então, assim, para finalizar, Marquito, a ideia seria a gente ressaltar a importância de aprofundar essa discussão, principalmente nessa perspectiva de nós podermos corrigir isso que nós entendemos como um erro, que é essa definição de campo de altitude da lei estadual, limitando sua ocorrência a áreas acima de 1.500 metros. Como até nessa sessão já foi apresentada uma mudança, né, desse código, e durante toda a discussão esse ponto já foi inclusive, que nós ressaltamos que a revisão do código poderia, inclusive, corrigir algumas distorções como essa, porque essa definição já vem de 2014 e não fomos atendidos, né, voltamos a fazer esse apelo, né, que a gente possa formular uma proposta de mudança do Código Estadual do Meio Ambiente para corrigir essa distorção e gerar o necessário equilíbrio, né, e eliminar esse conflito com a legislação federal. Então, era isso que eu tenho e fico à disposição para... Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor João de Deus, vamos dizer assim, pelo relato, também pontuando o histórico legislativo em relação a essas divergências, né? Eu vou passar agora diretamente já para o senhor Paulo da Costa Maes Filho, que é o chefe de divisão do IBAMA. É isso? Boa tarde a todos, boa tarde, deputado Marquito, presidente da comissão, a qual saúdo todos os outros representantes aqui da mesa, aos participantes que estão aqui na comissão. A gente vai fazer uma apresentação, né, mostrando qual é o posicionamento do IBAMA em relação à proteção dos campos de altitude, né, e esse posicionamento ele é baseado tanto em critérios técnicos e jurídicos, né, e é sobre esse aspecto que a gente está atuando, né, no estado de Santa Catarina para a proteção desses biomas e também nas esferas judiciais. Eu vou passar, para não me alongar, ao colega aqui, o Daniel Coenca, que é analista ambiental da instituição, né, e tem propriedade para falar sobre o tema. A apresentação vai ser transmitida? Ali. Bom, boa tarde a todos e a todas. O que o João de Deus colocou, eu vou quase que complementar, porque eu vou passar pelos mesmos tópicos, mas é interessante mostrar que é um entendimento bem estabelecido na legislação federal, que os campos de altitude precisam de uma proteção adequada. Bom, esse entendimento é do IBAMA não só de Santa Catarina, o que a gente vai apresentar aqui, ele é o entendimento do IBAMA do Rio de Janeiro, que tem campos de altitude de Mata Atlântica, em Minas Gerais temos campos de altitude de Mata Atlântica, no Rio Grande do Sul temos campos de altitude de Mata Atlântica, e assim se trabalha o IBAMA em relação aos campos de altitude em todos os estados onde possui esses campos de altitude. Bom, a formação dos campos de altitude, ao contrário do que muita gente pensa, ele não vem de um desmatamento de floresta, né? O campo de altitude, ele já existia aqui há mais de 5.000 anos, quando teve a última glaciação, e ele ocupava muito mais espaço do que hoje ele ocupa. Pouco a pouco, as florestas foram tomando conta dessas regiões e foram vindo do norte para o sul. E os campos de altitude hoje, eles estão nas áreas onde o clima é mais frio, os ventos mais frios e secos, e que aguentam esse clima e onde a floresta não se instala, né? Então, é um ecossistema natural que
inicialmente, ele tinha pastagens de animais nativos, e hoje muitas dessas áreas foram substituídas pelo gado, mas essa pastagem, esse pastoreio dos animais, dos herbívoros, eles mantiveram essa vegetação e a biodiversidade conforme ela é hoje, porque mantém essa vegetação baixa. Inclusive, o fogo natural e o fogo manejado, desde o fogo dos indígenas que moravam aqui, colocavam fogo na área também, porque o fogo acaba fazendo uma rebrota desses campos, e essa rebrota os herbívoros preferem para a comida, então era a caça dos indígenas também. Então, a herbivoria e o fogo eram parte do ecossistema dos campos de altitude, como continuam sendo. Eu vou falar um pouco da biodiversidade, da importância da regulação hídrica. É um abrigo de espécies ameaçadas. Os campos, inclusive hoje, abrigam a pecuária tradicional e o turismo sustentável nas regiões dos campos, da região de Laje, São Joaquim, essa região de Urubici, todas essas regiões fazem parte do ecossistema de campos de altitude. A biodiversidade é altíssima. Alguns slides eu tirei desse livro, Os Campos do Sul, do Valério e Omar Alange. Literatura obrigatória, fácil de ler, cheio de pranchas, muito colorido, para entender a biodiversidade e a importância ecológica dos campos de altitude. Que ele fala dos animais, da fauna, da flora, e da fauna ameaçada de extinção, a presença de puma, de onça, de veados, diversas espécies ameaçadas de mamíferos. Então, o abrigo desses animais depende, a preservação desses animais depende da preservação dos campos de altitude. E, incrivelmente, é um dos poucos ecossistemas que podem abrigar uma pecuária, como hoje abrigam, sem mudar a ecologia do campo. Então, hoje, temos nos campos de altitude uma importância na economia da pecuária do estado de Santa Catarina, e eles mantêm o campo de altitude sem alteração da vegetação nativa, com manutenção das características do solo, com ausência de uso de pesticidas e herbicidas, né? Com a reprodução da herbivoria nativa. Como expliquei, a herbivoria já era comum nos campos e o gado acabou substituindo. Então, a pecuária extensiva, né, ou não extremamente intensiva, não é prejudicial ao campo de altitude. Então, atualmente, a partir da alteração da lei estadual que colocou os campos de altitude para mais de 1.500 metros, as áreas entre 1.500 e 600 metros de altitude que possuía essa fitofisionomia dos campos de altitude começaram a ser ocupadas rapidamente pela pinos e pelos grãos, principalmente a soja, o milho, e isso causando perda de biodiversidade, causando farta utilização de agrotóxicos no pinos. Para iniciar a produção de pinos, já se aplica agrotóxico, já revira o solo, o pinos vai crescendo e ocupando as áreas nativas e impedindo a entrada de luz solar. A soja também, a monocultura, você precisa colocar herbicida, matar toda a vegetação nativa para fazer o plantio. E essa substituição está ocorrendo em cima do bioma Mata Atlântica, quando, desde 1993, é proibido o desflorestamento e a supressão de vegetação de Mata Atlântica. Então, hoje, toda a Mata Atlântica é protegida pela Lei da Mata Atlântica, só podendo substituir as áreas nativas com autorização, mas nessas áreas, hoje, estão sendo corridas as substituições sem autorização. Então, qual a distribuição dos campos de altitude em Santa Catarina? Segundo a lei federal, como o professor João de Deus colocou,
a Lei da Mata Atlântica remete à Resolução CONAMA e ao mapa do IBGE. E a Resolução CONAMA colocou as características ecológicas para definir os campos de altitude, né? Então, o que colocou? Histórico de uso, cobertura vegetal, biodiversidade, quais as espécies que existem, apresenta da fitofisionomia característica dos campos, né? E como isso se distribui no mapa? Então, o IBGE fez um mapa da aplicação da Lei da Mata Atlântica com todo o bioma Mata Atlântica e cada uma das fitofisionomias. Então, neste mapa, você vê no detalhe, à direita, em vermelho, você tem as áreas de campos de altitude dentro do estado de Santa Catarina. Aí a gente traduziu no mapa aqui, então essas áreas em verde são o que o IBGE fez em escala 1 para 5 milhões, as áreas dos campos de altitude de Mata Atlântica. Posteriormente, o Ministério do Meio Ambiente, com o INPE e o SOS Mata Atlântica, fizeram um refinamento desse dado, tirando as manchas de florestas que existiam dentro dessa área numa outra escala. Então, os campos de altitude, segundo esse mapa do Ministério do Meio Ambiente, com um refinamento dessas áreas. Aí vem a Lei Estadual de Santa Catarina, que no artigo 28A colocou que os campos de altitude, além das questões das características ecológicas, eles ocorrem apenas acima de 1.500 metros. Veja, em 1499 você não tem um campo de altitude. Aí você andou 1 metro acima, agora você tem um campo de altitude. Ecologicamente, não existe essa divisão, não tem como explicar para uma espécie que ela não pode ficar a 1499, mas a 1501 ela já é no campo de altitude. Não existe fitofisionomia no Brasil que é definida por uma regra, uma metragem dessa. Não existe nem de altitude, nem de latitude. Não tem? Falar que abaixo de uma latitude tal, então você está no Rio de Janeiro é uma coisa, você está em São Paulo é outra. Está em Santa Catarina é uma coisa... Não pode, não existe isso. Então, vamos ao... E o artigo 101 colocou os mesmos parâmetros da CONAMA. Histórico de uso, presença de fitofisionomia característica, diversidade, espécies indicadoras, só que colocou um último lá, altitude. Então, para definir campo de altitude, os campos, tem que ter a altitude certa. Então, 1499 não é campo de altitude. E o que aconteceu? Olha o mapa. Então, o verde é os campos de altitude segundo o Ministério do Meio Ambiente, é o mapa do Ministério do Meio Ambiente, e em vermelho, as áreas do estado de Santa Catarina com altitudes maiores que 1.500 metros. Só que, dentro dessas áreas maiores de 1.500 metros, você tem florestas também. Tem florestas ombrófilas, mistas, tem florestas nebulares. Então, tirando essas áreas de florestas, a gente sobra essa área. Essa área são os campos de altitude que estão acima de 1.500 metros, esse vermelhinho aí. Tá? Esses em azul são as unidades de conservação que a gente já tem em cima dos campos de altitude. É o Parque Nacional de São Joaquim, e uma RPPN. Aí eu sistematizei nessa tabela a quantidade de hectares. Então, segundo o IBGE, na escala 1 para 5 milhões, teríamos 1.386.360 hectares em áreas de campos de altitude. O MMA, com refinamento, retirando as manchas de floresta, deu 921 mil hectares de campos de altitude. Aí, acima de 1.500 metros no estado de Santa Catarina, temos 42 mil hectares, sendo que dessas áreas, o que é campo, o que não é floresta, desses 42 mil, são 16 mil hectares. Então, segundo o Código Florestal de Santa Catarina, temos apenas 16 mil hectares de campos de altitude
no Estado, que é 1,7% do que o MMA fez um mapeamento segundo critérios ecológicos. 1,7%, não é do IBGE, 1,7% em relação ao MMA. E segundo o Código Florestal, fora das unidades de conservação, sobrou 7 mil hectares. 7 mil hectares de campos protegidos, além do que já era protegido na área. Quer dizer, matamos a proteção dos campos de altitude. Não fosse suficiente, o artigo 109 mantém a questão da pecuária extensiva e o ecoturismo possível dentro das áreas dos campos de altitude acima de 1.500 metros. E o 121F diz simplesmente que a supressão de vegetação de espécie nativa que não gere material lenhoso, ou seja, que não tenha árvores e troncos, é permitida a partir de uma declaração e acompanhamento técnico por um profissional habilitado. O artigo 2º fala o uso alternativo do solo, que é o plantio de pinos, de soja, etc., nas áreas rurais consolidadas, que ele considera consolidada, que não gere material lenhoso para a supressão ou conversão, não necessitam de autorização supressão ativa, né? Ou seja, a Lei da Mata Atlântica fala que para suprimir vegetação nativa precisa de autorização e que é proibido supressão em alguns estágios. O decreto de crimes ambientais diz que sem autorização para a supressão de qualquer tipo de vegetação é proibido, mas o Código Estadual simplesmente retira e fala, não, pode converter, não tem problema nenhum, se tiver 1.499,9, pode converter. Então, bom, eu não vou me estender aqui, que eu já passei do tempo, aqui é a questão da lei federal e estadual, a contradição, principalmente na questão dos 1.500 metros, né? Então, a pecuária, alguns dos argumentos, né? Que a pecuária extensiva em campo nativo descaracteriza a vegetação, a gente fala que não descaracteriza a vegetação, que a pecuária é compatível com a vegetação dos campos de altitude. O campo nativo não pode ser considerado como área consolidada, né? E isso já tem decisão no Rio Grande do Sul, tem decisão no Paraná. No Rio Grande do Sul tentaram fazer o que os Pampas, que também são campos nativos, fossem considerados áreas consolidadas, e foi definido que não eram áreas consolidadas. No Paraná também tem decisão judicial, e aqui em Santa Catarina, como eu acho que tem toda uma questão jurídica que tem que ser mais debatida. Bom, o último slide. Então, a inclusão do limite de 1.500 metros na Lei Estadual de Santa Catarina simplesmente excluiu quase 1 milhão de hectares de vegetação nativa da proteção ambiental. Então, virou uma área. Então, se não é campo de altitude, não é vegetação nativa, mas é o quê? Não é área desmatada, a gente provou que não é área desmatada, então é o quê? Não existe buraco no mapa de fisionomias do Brasil, nem da Mata Atlântica. Tudo, mesmo que está em cima de uma cidade, um dia foi vegetação. Então, você tem que ter... todas as áreas têm que ter um tipo de vegetação que era original. Então, qual era a original? Não é campo de altitude, não é floresta, é o quê? Ninguém ainda falou. Então, é um buraco. Simplesmente cria um buraco no mapa de vegetação. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Essas áreas ficaram passíveis de supressão, sem proteção nenhuma, diferentemente de todos os outros ecossistemas que precisam de autorização para corte de vegetação nativa, seja qual for a vegetação nativa. Pode ser uma restinga de herbácea, precisa de autorização. Os campos também precisariam de autorização para supressão, e simplesmente foi retirado na legislação estadual, feita a dedo,
né, com muitos interesses econômicos e pouca inteligência na parte de respeito ao meio ambiente. Bom, eu agradeço a vocês. Eu sou Daniel Cuenca, o Paulo Maués ajudou, e o Bruno Barbosa, um outro colega, também ajudou a fazer essa apresentação. Muito bom, muito obrigado. Muito elucidativo, mas também trazendo assim algumas propostas para a gente trabalhar enquanto comissão, frente parlamentar, daqui para frente. Eu acho que a gente tem que atuar aí fortemente na questão do Código Ambiental Catarinense. Acho que fica aqui até uma proposta mesmo de encaminhamento, já que a gente vai ter essa questão do nosso horário da sessão que vai começar daqui um pouco, mas a gente está acabando agora um período legislativo. Em fevereiro retoma e reconstituem-se as comissões todas aqui na casa, a mesa diretora. Obviamente que a gente pretende continuar os trabalhos aqui na Comissão de Meio Ambiente, mas dá para a gente encaminhar, de criar um grupo de trabalho entre a comissão e a Frente Parlamentar Ambientalista para apresentar as propostas de alteração no Código Ambiental Catarinense, que a gente precisa, tendo em vista que, vocês viram, já tem projetos de lei alterando a inconstitucionalidade da inconstitucionalidade, né? Então, acho que vale a pena a gente tem a Frente Parlamentar Ambientalista, a comissão, a gente percebe a capacidade que nós temos de articular com a sociedade civil, com a universidade, com os órgãos ambientais, de uma revisão ampla do Código Ambiental, especialmente nisso que tem trazido tanta insegurança jurídica, mas principalmente tanta abertura para a degradação ambiental em Santa Catarina. Então, acho que dá para a gente encaminhar, sim, deputado Padre Pedro, com esse compromisso da comissão com a frente parlamentar, constituir um grupo de trabalho e apresentar, construir uma proposta de alteração do Código Ambiental. Esse tema vai entrar, mas tem muitos outros certamente que entrarão, e a gente encarar esse processo com a altura que ele merece ser encarado, né? Então, queria colocar isso como uma proposta. Eu acho que essa mesa ela representa muito a capacidade que a gente tem de poder fazer isso, e depois a nossa capacidade política interna para poder dar conta de ir à frente nisso. É isso, mas eu acho que é necessário a gente construir essa minuta e botar ela para provocar aqui dentro e construir também com a Justiça Catarinense e com os outros órgãos. Eu acho que queria colocar isso como proposta. Passo agora para a doutora Ana Lúcia Hartmann, do Grupo de Trabalho Biomas, e o deputado quer... Só antes da manifestação da Ana Hartmann, eu tenho agora, eles me chamaram, né, para a abertura da sessão, às 14 horas, né? Como não tem ninguém para fazer a abertura, eu vou ter que ir para lá, né? Mas eu acredito, né, que dentro desta propostas e outras que certamente também irão surgir, né, nós somos parceiros nesse sentido, e nada melhor do que a comissão, a qual tem nos acolhido no dia de hoje do meio ambiente, né, Marquito? Estamos juntos nesta caminhada, conte conosco, né? Sei que a luta aqui é muito árdua, vocês sabem disto, né? Não é fácil, os enfrentamentos, né, são necessários, mas a gente sabe da compreensão, né, que se tem dentro do próprio parlamento, né? Mas estamos aqui para isto também, tá? Então conte conosco nesta caminhada. Eu vou para lá, desculpe, né, mas a gente tem que atender o outro lado também. Se abrir a votação da Loto, avisa aqui. Sim, gente, com certeza, né? Valeu. Bom trabalho para todos e a todas, né? Por favor. Boa tarde, senhores deputados, senhoras e senhores. É um prazer enorme estar aqui na Assembleia Legislativa de volta, né? Mas, assim, já anunciando que, de vez em quando, eu poderei estar aqui, né, até representando, o convite foi feito ao Grupo de Trabalho Nacional Biomas, da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, do qual eu faço parte. Segundo os meus colegas, eu sou a representante da Mata Atlântica lá dentro, até porque a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, ela já pontuou que as urgências maiores são outros biomas, né? E eu estou tentando puxar
essa urgência para cá também, né? Mas efetivamente na forma como nós estamos atuando, principalmente no Cerrado, na Caatinga e no Pantanal, fora a Força Tarefa Amazônia, nós temos inclusive um grupo de trabalho só para a Amazônia. Acaba que o nosso cobertor fica um pouco curto, né? Mas eu estou representando esse GT e eu estou também coordenando o grupo de trabalho de emergência climática, que foram 2 grupos de trabalho que foram criados pela 4ª Câmara agora no mês de outubro. Começamos a trabalhar em outubro e já estamos num processo bastante avançado, inclusive com alguns produtos que serão lançados no começo do ano que vem, né? Só para dizer que o Ministério Público Federal está atento ao que está acontecendo. Infelizmente, foi uma das poucas vezes, né, em 33 anos de Ministério Público Federal que eu me senti tão constrangida como escutando o posicionamento de um colega, o colega que é procurador da República em Lages, né? Como a maioria aqui sabe, o Ministério Público Federal tem a garantia da independência funcional. Cada colega, dentro da sua área de atribuição, ele pode ter o entendimento que ele tem sobre a sua área de atribuição, a matéria que ele está se deparando, né? Então, nós não podemos, nem a 4ª Câmara, nem o GT, não pode se sobrepor ao que o colega entendeu e a forma como ele está se manifestando. Evidentemente, agora haverá uma manifestação da Procuradoria Regional em Porto Alegre, né? E talvez até, se essa discussão subir, lá no STJ, né? E aí serão os subprocuradores que vão se manifestar. Mas eu gostaria de pedir aos representantes do IBAMA que me passassem essa apresentação, porque nós temos que fazer agora, no mês de janeiro, uma nota técnica para a 4ª Câmara, que vai lançar alguns enunciados nessa área. Os enunciados não são obrigatórios para o membro do Ministério Público, mas são de orientação do Ministério Público e podem gerar uma responsabilidade do membro do Ministério Público que se posiciona ou que atua contrário aos enunciados da 4ª Câmara. Então, isso seria muito importante que vocês nos dessem esse feedback para a gente poder fazer. Eu acho que o professor João de Deus aqui já estabeleceu toda essa problemática dessa legislação concorrente, a gente chama de concorrente na forma do artigo 24 da Constituição Federal, que é a legislação estadual e municipal que deveria simplesmente complementar a legislação geral federal e proteger mais. Eu sempre lembro da lição do ministro Herman Benjamin, do STJ, que ele diz que é muito simples, que não tem segurança jurídica alguma no Brasil. É muito simples. Vale aquela lei que protege mais. Então, é tão simples, né? Mas, infelizmente, são esses jogos econômicos que fazem com que essa simplicidade seja chamada de insegurança jurídica, né? Mas não é insegurança jurídica. Foi dito aqui também pelo funcionário do IBAMA a questão dos interesses econômicos que acabam ditando legislações totalmente estapafúrdias, porque isso é uma legislação estapafúrdia. Que nós temos, e aí eu queria lembrar até da 6938 de 81, que é uma lei já tão antiga e ainda tão atual, porque ela protege também as relações entre os ecossistemas, e entre os elementos naturais e entre os seres vivos, né? Então, está lá desde 1981, uma das nossas leis mães, né? Fundamentais no Brasil, a 6938, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que já diz que isso tem que ser protegido. Se conseguiu colocar no capítulo de Meio Ambiente da Constituição Federal também que aqueles biomas mais importantes, áreas geográficas mais importantes, são patrimônios nacionais. A Mata Atlântica é uma delas, né? E desde 93, desde o Decreto 750, a gente tem também esses ecossistemas ou essas fitofisionomias associadas, protegidas da mesma forma que a Mata Atlântica. E isso já é um patrimônio que foi bem colocado aqui, a vedação de retrocesso protege, né? O nosso grande problema é que nós podemos ficar discutindo no judiciário muitos anos, mas a natureza e a nossa própria sobrevivência não podem esperar esses anos todos. E aí, assim, eu estou me enfronhando muito nessa discussão de emergência climática e a gente fica um pouco desesperada, porque a gente não enxerga dos setores políticos, tanto no legislativo como no executivo, essa urgência que a gente está enxergando, né? Aliás, a gente não enxerga também no judiciário, infelizmente, né?
essa urgência. Então, eu acho que a gente tem que levantar, e aí eu deixo assim, eu gostaria muito de ter um outro espaço para conversar com o Ministério Público Estadual, tanto daqui como do Rio Grande do Sul, como do Paraná, em que a gente possa trocar essa matéria. No Rio Grande do Sul já estão fazendo muitas discussões importantes sobre o que a gente chama de campos sulinos. A gente sabe também que o que aconteceu no Rio Grande do Sul nesse ano, nós estamos falando de 1/3 do estado destruído por um evento climático, teve a ver com negligência, teve a ver com falta de previsão, mas teve a ver também com a flexibilização de planejamentos, de zoneamentos e de legislação que vão, né, totalmente de encontro ao que está acontecendo no mundo, com a falta de demonstra uma falta de conhecimento científico. E aí, assim, só para terminar, porque eu sei que eu não posso falar 1 hora, gostaria muito de falar 1 hora, mas eu não posso falar 1 hora. Mas acho que é importante a gente lembrar também que a restauração das florestas e dessas fitofisionomias todas que fazem parte dos corredores e remanescentes, dessa simbiose, dessa troca entre os ecossistemas, tudo isso faz parte da década da restauração que a ONU determinou. No ano que vem, nós estaremos na metade da década. O que foi feito a nível internacional foi muito pouco. O Brasil tem uma chance espetacular. Talvez seja o único país no mundo que pode cumprir suas metas do Acordo de Paris só zerando o desmatamento. Só zerando o desmatamento. É impressionante. Todos os outros países têm que diminuir a emissão, têm que construir não sei o que lá. O Brasil basta zerar desmatamento. E nós não estamos conseguindo fazer isso. E a Mata Atlântica nem é a que está em pior situação do ponto de vista de conseguir chegar no zero desmatamento. Tem outras que estão numa situação muito pior. Cerrado é a pior de todas, né? Mas nós temos que fazer esse esforço. Eu acho que tem que haver um esforço de sensibilização. Acho que vocês aqui no Legislativo, sensibilizar os legislativos, sensibilizar o judiciário, sensibilizar, sabe, sem falsas ideias e negacionismos. Muito claro, o que aconteceu poderia ter sido muito menor, a perda econômica é imensa, o negacionismo leva a uma perda econômica, inclusive nós estamos trabalhando muito para quantificar isso, em quantos bilhões nós estamos falando de perda econômica, por exemplo, que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, que acontece por causa dos incêndios, né? Para a gente comprovar que também economicamente a destruição é um tiro no pé, né? Talvez até olhar um pouco o que tem sido feito em outros países, né? Todo mundo fala muito da China, a China é modelo disso, é modelo daquilo, e a China tem triplicado as suas florestas nos últimos anos. Foi o país que mais reflorestou neste ano de 2024. Então, se tem alguma coisa que a gente pode aprender com eles, e isso se diz respeito não apenas à mitigação, mas principalmente à adaptação aos novos tempos, que já estão aí, a gente está vendo a destruição que está acontecendo, talvez seja uma estratégia importante, além dessa estratégia jurídica, judicial, que infelizmente demora muito tempo, e a gente conseguir sensibilizar quem pode mudar imediatamente as coisas, né? Colocando à disposição a 4ª Câmara, a doutora Luísa Cristina, que é a nossa coordenadora nacional, subprocuradora-geral da República, pediu para colocar à disposição a 4ª Câmara de coordenação e revisão nesse sentido. Obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Lúcia Hatman. Com certeza, a gente precisa... O parlamento não representa, assim, de toda forma, a urgência e a emergência que a gente está vivendo, certamente. Muito pelo contrário, né? A gente vê muitos retrocessos, inclusive, do ponto de vista... especialmente aqui no nosso estado, né? A gente percebe que as matérias elas não vão avançando na necessidade que a gente precisa. E o Código Ambiental é um exemplo disso muito declarado, assim, né? Eu acho que realmente a gente tem está devendo, enquanto Casa Legislativa, e a oportunidade que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina tem é de olhar novamente para o Código Ambiental e ajustá-lo à emergência climática e à necessidade que a gente tem hoje, né? E tentar sair desse lugar que a partir de legislação estadual, superar
às legislações federais, né? É recorrente esse esforço, né, de ser mais permissivo do que as legislações federais. Então, a gente percebe sempre essa movimentação. Acho que é tempo de a gente fazer o debate, de sensibilizar internamente. Acho que é uma tarefa nossa, junto com a Frente Parlamentar Ambientalista, porque ela é composta por muitos membros da sociedade civil, do governo também, com alta capacidade. Mas eu acho que a gente tem que botar o pé nesse início de caminhada, né? Eu acho que está maduro, está ficando maduro para isso, e certamente a gente vai estar trabalhando nisso, né, no próximo período, nos próximos 2 anos. Eu vou passar agora para o Glaucio, do IMA. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Marquito. Obrigado pelo convite. A minha fala vai ser muito breve, deputado. O Instituto de Meio Ambiente, ele, no meio de todo esse imbróglio de legislação que se falou aí, o Instituto do Meio Ambiente está no meio disso. E nós só podemos fazer o que a legislação manda fazer. Então, toda a ação do Instituto, quando a gente move para um lado ou para outro, sempre é baseada em legislação. Temos um procurador da Procuradoria-Geral do Estado dentro do Instituto, e toda dúvida jurídica vai para a PGE nos responde o que pode, o que não pode, e nós seguimos o licenciamento nessa direção. Agora, o Instituto, assim, ele está aberto à discussão, a ver onde a gente pode chegar, onde a gente pode avançar na legislação, e ficamos à disposição. Obrigado, Glaucio. Eu vou passar já diretamente para o Selênio, que é diretor executivo do CISAMA. Saudar o deputado Marquito, agradecendo o convite. O meu lugar de fala é de um consórcio público de municípios da região serrana, né, onde abrange, né, a principal área de campos de altitude, né, que é a região da Coxilha Rica, que estava no mapa ali. O Parna envolve os nossos municípios lá de Bom Jardim, de São Joaquim, de Urubici, né? Então, os mapas que foram sobrepostos, em grande parte, né, afetam, né, estão na Serra Catarinense, que é onde o campo de altitude, que é onde a região da Coxilha Rica, depois desse movimento de interesses, a gente, desde 1651, que foi escrito o Leviatã, e que a gente sabe que, né, ninguém é inocente, e a sociedade se move pelos interesses, e a partir do momento que mudou o Código Estadual, e ele tem mais conteúdo suprimido do que conteúdo válido, escrito, e, né, foi uma lei totalmente modificada, e criou esse conceito que passou por dentro do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Esse conceito de 1.500 metros de altitude foi aprovado no CONSEMA, né? E essas alterações na lei colocaram o órgão ambiental na situação que o Capelari falou, né? Alguns empreendimentos lá da região serrana pedem uma certidão do órgão ambiental, e eu vou rapidamente ler aqui, em resumo, são 2 parágrafos, sobre a possibilidade de plantar pinos ou soja nos campos de altitude. Nos termos do parecer 20 de 2024 da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, a atuação do IBAMA nas propriedades rurais localizadas na região da Coxilha Rica não se revelou legítima e não se mostrou razoável, uma vez que, além de violar o artigo 13 e 17 da Lei Complementar 140, que, diga-se de passagem, é uma lei que a competência de legislar seria dos municípios, como eles não atuam, o Estado atua, afrontou de modo direto a autonomia política do Estado de Santa Catarina nos artigos 18 e 25 da Constituição Federal de 88. Nessa conjuntura, o IMA não detectou desconformidade com a legislação ambiental catarinense por parte do requerente, em especial à vista do artigo 28A-15, que é o artigo que define campos de altitude no Código Estadual do Meio Ambiente, já declarado
constitucional pelo Tribunal de Justiça catarinense no julgamento da ADIM desde 2019. Então, já tem aprovação por unanimidade no TJ, no STF, e isso, como o Glauco coloca, né, tá pacificado e o órgão ambiental fica de mãos atadas. A instrução normativa que foi revogada na página do IMA, e não só essa, várias outras foram revogadas, como a instrução normativa número 20, sobre florestamento e reflorestamento com essências arbóreas, requeria licenciamento ambiental, sítios arqueológicos, tudo, projeto de licenciamento, né? Tinha consulta ao IFAM, tinha um tratamento diferenciado para propriedades com menos de 50 hectares, né? Os diferentes tipos de estudos, EAS, EIA-RIMA, até se fosse necessário. Essa mesma instrução normativa foi construída pela CONSEMA, né? Então, o que eu quero colocar é que esses interesses maiores mudam as coisas de cima para baixo, sobrepõem, né, câmaras e assembleias legislativas, né, e a última fronteira agrícola do Estado, né, está sendo, desde então, como foi falado pelo colega Daniel aqui, desde a aprovação dessa alteração no Código Estadual, né, tem sido amplamente utilizado agora o campo nativo, por essa compreensão de que, né, o capim-caninha, que as nossas, né, gramíneas lá não, como falava o João de Deus ali, a avaliação se restringiu à floresta e não considerou o campo nativo como tal, então não existe supressão, né? E essas áreas, né, a atuação do IBAMA alguns anos atrás foi em cima da questão do plantio da soja, mas a gente está falando de um cambissolo úmico, álico, raso, né, com outras características que o João de Deus falou, turfa e tudo mais, mas que é um ecossistema que só pôde dar sustentação nesses últimos 5.000 anos a um capim-caninha da vida, a uma vegetação pouco exigente e muito diversa, como foi bem demonstrado aqui. E a soja, eu acho que é uma questão de movimento econômico, de compra e venda, de situação de mercado, de custo de produção. Eu não faço previsão, mas eu sou agrônomo. Não dou 10 anos para a soja na Coxilha Rica, ela não se sustenta. Mas o Pinos, infelizmente, tem uma relação simbiótica com uma micorriza, que vai conseguir extrair os 1.000 ppm de fósforo absorvido que tem nesse solo. Então, o Pinos veio para ficar lá na região da Coxilha Rica. Os empreendimentos estão respeitando, né, as APPs, estão respeitando tudo demais, né, mas estão plantando em cima do campo nativo como se ele não fosse nada, né? Então, acho que esse debate, essa audiência pública que não houve, né, deva ser retomada, né? Eu acho que a região lá já sofre um impacto, principalmente o Daniel dando um exemplo concreto, propriedades que não têm mais água de qualidade por causa do veneno da formiga utilizado no Pinos, certo? Uma região que historicamente não tinha problemas, né, de reação do ecossistema, porque convivia naquela pecuária tradicional que bem mostrou a apresentação do IBAMA, só que a pecuária tradicional em sistema extensivo, a tendência é acabar, né? E entrar principalmente o reflorestamento. Nós lá temos projetos na área do turismo, nós temos projetos na área do meio ambiente pelo consórcio, nós consultamos o IFAM antes de implantar as nossas ações e, pasmem, o processo promovido pelo promotor do Ministério do Meio Ambiente de Lages encontra-se parado, né? E esse era um projeto que deveria, né, ser dado sequência, né, nesse processo que o Dr. René
Braga implementou, né, em cima dessa região, há muitos anos atrás, que se encontra parado no IMA, mais pela via de patrimônio de sítios históricos arqueológicos, né? E, por último, assim, Marquito, se a gente não vai conseguir mudar de cima para baixo, se a gente não vai ter a força política, como você comentava com o padre Pedro, para mudar, e não vai ser por esse caminho de definir por altitude, isso não existe, mas é o que está posto. O PL 290, né, de 2023, por exemplo, fala de dobrar a compensação no mesmo bacia, coisa que o código mudou. Hoje eu posso explorar lá e compensar em outro lugar. E é o que está acontecendo, doutora procuradora. Né? As grandes empresas estão compensando em áreas, transformam em RPPNs, que aí elas podem compensar 100% da área, olha a inteligência da jogada, né? E a região da Coxilha Rica pode ser, então, explorada em toda a sua magnitude, né? Então, esse projeto de lei, Marquito, exemplo de outras ideias que vão surgir, ele é do nosso interesse porque você estaria obrigando a compensação a ser feita no bioma dos campos de altitude, ponto. Né? Na mesma microbacia. Ali a gente está tudo na microbacia do Canoas. Então, tudo é a mesma. Né? E, por último, o Capelari já foi gerente da Condan de Lages, pode ter mais dados do que eu, mas um rio apenas da Coxilha Rica vai receber 9 pequenas centrais hidrelétricas. Então, agora, o terceiro fator, soja, pinos. O terceiro fator agora de ocupação lá dos campos vai ser o setor de energia elétrica. Então, se o empreendimento for aprovado, né, e tiver que compensar o dobro no mesmo ecossistema, talvez sejam formas... Nós lá vamos ter que viver com isso, porque eu sou de lá, nós vivemos lá. Então, a gente vai ter que ir pelo pouco ou pelo muito que possa ser feito. Já chamamos as empresas do setor para sentar com a Associação de Municípios, com o consórcio, já manifestamos as nossas preocupações, já conseguimos retirar 4 hectares de pinos na área do Vale Nevado, que é a área mais fotografada e com mais mídia. Quando se fala em GO na Serra Catarinense, o Vale Nevado foi todo plantado com pinos e a gente reverteu a situação. Né, por essa compreensão, né? Então, assim, tem empresas que estão propensas a discutir, né? Existe uma certificação internacional que eu acho que nenhum alemão europeu é tão burro de comprar uma madeira que diz que é dispensado de licença ambiental para ser produzida, mas hoje é isso. Eu acho que para o setor madeireiro, para a certificação internacional, fica o nervo exposto, a jugular exposta, porque, né, como foi falado pela procuradora, é estapafúrdio, né? Então, assim, eles lá, tá, como você me diz que não precisa licenciamento? Como que você me diz que se uma certidão tu pode plantar? Então, a única coisa que o mercado reconhece é o próprio mercado, as suas próprias leis, e os mecanismos, né, esse do Foreign Standardship Council, que é o SFC, que é o único instrumento de mercado que pode também ajudar a não que se proíba o plantio, nem de uma espécie, nem de outra, né, mas que se construa num processo de audiência pública com todos os envolvidos, qual é o caminho do meio que se pode seguir. Obrigado, Marquito, e se constitui o grupo de trabalho, a gente se coloca à disposição. Ótimo. Muito obrigado, Selênio. Eu queria primeiro, aproveitando o teu apelo sobre a manutenção da audiência pública, a gente já tinha conversado anteriormente e a gente quer sim realizar audiência pública lá na região e a gente vai precisar muito da ajuda de mobilização do CISAMA para realmente realizar uma audiência pública à altura e da necessidade do debate aprofundado com todos os setores que estão envolvidos lá, principalmente os setores produtivos, que são os que mais pressionam, de certa forma,
para a manutenção dessa insegurança jurídica e dessa situação que vive os campos, mas dizer que a gente vai manter a audiência pública para o ano que vem. Então, vai ser uma das ações. A gente ficou com 2 audiências públicas suspensas por conta da ausência de data, que foi essa, e a da praia de Estaleirinhos, lá em Balneário Camboriú, sobre a venda de uma área, um leilão de uma área que pega a praia como um todo ali. Então, a gente ficou com essas 2 que vamos realizar já logo no início do novo período em fevereiro. Então, a gente pede a ajuda de vocês sobre o 290/2023, né? Ele tem um problema grave, sim, o objeto dele é interessante, que é dobrar a compensação ambiental, porém, o agrave que tem nessa proposta do deputado Oscar Gutz é justamente que o caput foi suprimido e ele não consegue regrar. E se a gente abre esse precedente para isso, para uma coisa boa, ele acaba trazendo toda uma... Mas, de toda forma, acho que fica... Eu já tinha falado com o deputado Oscar Gutz sobre isso. Fica essa proposta como essa revisão do Código Ambiental. E aí é tarefa nossa, independente da questão da correlação de forças políticas internas, a gente vai precisar fazer isso com muita agilidade e usar isso como um instrumento forte aqui dentro da casa. Porque o Código Ambiental, como está hoje, ele é um problemaço do ponto de vista da segurança jurídica e abre uma série de precedentes de uma instabilidade muito grande do ponto de vista do regramento ambiental no Estado. Então, a gente está vendo as consequências na prática, né? E a gente vai encarar isso com muita agilidade, porque vai ser necessário. Então, vamos em frente. Eu só queria lembrar, Marquito, assim, é importante, a revisão do Código Estadual do Meio Ambiente foi uma iniciativa dessa casa, né? Que criou uma comissão que fez essa avaliação num tempo recorde. Então, eu acho que é até um compromisso mesmo, né? A gente tentar, pelo menos, abrir esse espaço para discutir e tentar minimizar os problemas que foram criados com essa revisão em alguns pontos, e como é o caso dessa definição de campo de altitude, né? Então, acho assim, até um compromisso mesmo por ter sido uma iniciativa da própria Alesc fazer essa revisão e que acabou gerando, né, em alguns artigos, uma série de conflitos aí que a gente precisaria discutir e tentar equacionar. Certo, gente. Eu estou com uma situação bem complicada que abriu a sessão lá na ordem do dia, 2h30 agora. Eu vou agradecer a presença de todos e todas. Eu sei que tinha gente que gostaria de falar. A gente não pode deixar a reunião ampliada em aberto. Eu vou ter que encerrá-la, mas ficam aqui esses 2 compromissos. O da revisão do Código, como uma reparação dessa casa, porque, na época, foi uma comissão especial que foi criada. O Código Ambiental não passou na comissão de mérito, na época, né, que foi na legislatura passada, não estava aqui, mas não passou aqui na Comissão de Meio Ambiente. E fica também a manutenção da audiência pública. E, mais do que isso, a gente quer deixar convidado, porque eu vejo aqui que tem pessoas especialistas na área, tem pessoal da universidade e outros técnicos dos órgãos ambientais, o movimento da sociedade civil organizada também aqui. E a gente constitui esse grupo de trabalho a partir de fevereiro, a reinstalação da comissão e da frente parlamentar para encarar a revisão do Código Ambiental. Então, é isso. Agradeço a presença de todos, a paciência também com esse momento, que a gente está aí na última sessão da casa, então, sabem como é, né? Então, a gente agradece muito a presença de todos e dá por encerrada a reunião ampliada. Obrigado.